Porque Jesus disse: vigiai e orai. Jesus nos disse para vigiar e orar, porque nossa carne é fraca e enfrentamos muitas tentações. Quando vigiamos e oramos, ficamos mais fortes para resistirmos ao mal e às suas tentações. Na noite em que foi preso, Jesus foi para o jardim do Getsemane com seus discípulos para orar. Mas, enquanto ele orava sozinho, os discípulos adormeceram. Quando voltou, Jesus repreendeu seus discípulos e os avisou que deveriam vigiar e orar, para não caírem em tentação. Nós podemos ver em Mateus, capítulo 26, versículo 40 e 41. A palavra nos diz: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. No entanto, eles adormeceram outras 2 vezes. Os discípulos não vigiaram, e quando chegou a hora de Jesus ser preso, todos fugiram, e Pedro até negou Jesus 3 vezes. Eles não estavam prontos, por isto foram apanhados de surpresa. O espírito e a carne. Jesus disse: vigiai e orai, porque todos enfrentamos uma luta entre a carne e o espírito. Nós podemos comprovar em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 e 17, que vem nos dizer: digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. O nosso espírito quer as coisas de Deus e se alegra com a justiça e o bem, mas a nossa carne ainda sofre tentações e se inclina para o mal. A carne significa nossa natureza humana, que ainda é influenciada pelo pecado e suas consequências. Em nosso espírito, estamos prontos para servir a Deus e obedecer a seus mandamentos, mas nossa carne é fraca. E se não tomarmos cuidado, podemos cair no pecado. Enquanto não chegamos à vida eterna, sempre teremos uma luta com a carne. Por isso Jesus nos disse: vigiai. Vigiar significa ficar atento. Precisamos estar vigilantes, porque o diabo está sempre procurando maneira de nos destruir. Em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, ele nos diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Os ataques e as tentações podem surgir quando e onde menos esperamos. Quando baixamos a guarda, ficamos mais vulneráveis aos ataques. Uma parte importante de vigiar é reconhecer as nossas próprias fraquezas. Quando sabemos onde sentimos mais tentações, podemos evitar situações perigosas e criar soluções. Cada pessoa tem fraquezas da carne diferentes. Por isto, esse trabalho é muito pessoal. Para uma pessoa, vigiar poderá significar evitar usar o computador sem uma supervisão. Para outras, as coisas do mundo aí fora. Vigiar também implica estar atento à voz de Deus. Quando lemos a Bíblia e nos reunimos como a igreja, a nossa atenção se centra mais nas coisas de Deus. Através da Bíblia, aprendemos a vigiar e a vencer a tentação, vivendo para Deus. Orai. Orar e vigiar
estão intimamente ligados. Orar é uma forma ativa de vigiar. Quando oramos, colocamos nossas vidas diante de Deus para sermos guiados por Ele. A oração nos ajuda a dominar a carne. Jesus nos ensinou a orar por ajuda para vencer a tentação. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 13, ele nos diz: "E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém." Não lutamos sozinhos, mas a força para vencer vem de Deus. Na oração, submetemos a nossa carne à vontade de Deus. Isso nos torna fortes para dizer não ao pecado e escolhermos sempre o bem. A oração também é importante quando caímos em tentação. Podemos orar por perdão, capacidade para consertar os nossos erros e força para vencer da próxima vez. Jesus sempre perdoa quem se arrepende. Em 1 João, capítulo 1, no versículo 9, vem nos dizer: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Vigiar e orar são a base de uma vida de vitória contra a tentação. Corremos o risco de orar, mas não viver a vigilância. Por isto que Jesus Cristo disse: "Vigiai e orai." No dicionário, a palavra vigiai significa guardar, velar e observar atentamente. Jesus pediu isso aos discípulos para que não caíssem em tentação. A tentação existe e ser tentado não é pecado. Eu não sei quando você vai ser tentado. Você talvez diga: "Eu preciso ir para o seminário, para a escola de pastores." E eu te digo, não é assim. O tentador tem nome e se chama Diabo. Se ele tentou Jesus, nós não estaremos isentos das tentações dele. Talvez você diga: "No dia em que caí, foi o dia que mais orei." Como se explica isso? A palavra que eu posso dizer é a palavra de Jesus: faltou vigilância. A profissão do demônio é nos tentar. Podemos nos questionar: quais são os meios que o inimigo se utiliza para nos tentar? De onde provêm as tentações? As tentações podem vir do diabo, de nós mesmos e também do mundo, que chega até nós com 1000 propostas de pecado. Você precisa estar atento a estas realidades. Ou nós abrimos os olhos, ou constantemente iremos cair em tentação. Quantos ministros de músicas, ministros da palavra, obreiros, pastores, padres, que caíram na tentação, porque não houve vigilância. Se eu não me vigiar, também posso cair em tentação por causa da falta de vigilância. A pior confissão que alguém pode fazer é ficar justificando os seus pecados, não aceitar que pecou. No Evangelho de Mateus, quando Jesus estava no deserto, ele sentiu fome e o inimigo propôs transformar a pedra em pães. Mas Jesus, pela palavra, disse: "Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." O diabo não vai nos tentar com aquilo de que não gostamos, mas com aquilo que nos é agradável. Quando temos uma vida de vigilância, escutamos a voz de Deus, coloque-se como uma sentinela. Eu olho para a minha vida hoje e percebo que existem realidades concretas que já superei e para as quais não quero voltar, mas com vigilância, com a luta cada dia, não voltarei. Jesus disse: "Se o meu Pai trabalha, eu também trabalho." Se você vigiar e orar, não cairá em tentação. Mas se você não vigiar e não orar, você vai cair. Judas não traiu Jesus com um beijo somente. Ali foi o alto da traição.
Na verdade, Judas já vivia uma vida de traições. Para os 12 apóstolos, ele já vivia uma vida de escândalo. Como administrador da bolsa, ele já roubava o próprio grupo. Se o nosso corpo é uma das vias que o diabo usa para nos levar em tentações, precisamos vigiar. Nós temos visto dolorosamente casais da igreja e de outros grupos cair em tentações por falta de vigilância. Muitos consagrados maravilhosos caíram por falta de vigilância. Viram sua consagração minar. As pessoas que estão passando por estes processos ficam procurando meios para se agarrar. Mas se elas se colocassem diante do espelho, todas as máscaras cairiam. Talvez você pense, mas é tão difícil ter uma vida de oração. Eu te respondo, não tem como ser combatente se não orar e vigiar. Para nós, a oração precisa ser ao ritmo da vida e precisamos encontrar tempo para orar. Isto quer dizer que você precisará de esforços para orar. Reflitam nisto. Eu me chamo Luiz Cláudio.